O Bolsonaro passou por mais uma humilhação no TSE ao usar argumentos esdrúxulos para solicitar que a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres fosse retirada do processo que vai caçar os direitos políticos dele. Isso é certo. E ele tá desesperado também, pessoal, porque hoje foi deflagrada uma operação da Polícia Federal que prendeu alguns financiadores dos atos bolsonaristas, ou seja, as investigações estão avançando na hierarquia bolsonarista. E alguns aliados do Lula falam que ele está promovendo o Bolsonaro ao falar demais do ex-presidente. Na sua opinião, Lula promove o Bolsonaro ou ele tem que mesmo criticar o ex-presidente? Você acha que o Bolsonaro ele tá com medo lá nos Estados Unidos? E o que você achou? Porque eu cortei o meu cabelo. Curtiu? Se curtiu o meu cabelo e o pânico do Bolsonaro, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Hoje, pessoal, ocorreu mais uma operação da Polícia Federal. E dessa vez eu quero que você perceba que a Polícia Federal ela já deixou de investigar e de prender, pelo menos nesse momento, os chamados peixes pequenos e começou a subir na hierarquia bolsonarista, deflagrando operações contra os financiadores dos atos bolsonaristas, ou seja, pessoas com dinheiro. E tudo isso mostra que a investigação ainda vai ser muito longa. Para você ver o nível do financiamento dos bolsonaristas, no interior do Pará, o pessoal usava uma empresa local para coletar Pix e enviar para os bolsonaristas acampados em locais espalhados pelo país. Ou seja, é uma estrutura bastante organizada até de certo ponto e muito longa. Então vai demorar ainda, essa investigação vai ser longa, são muitas pessoas, mas repare que ela já subiu o nível, nós já estamos nos financiadores e o próximo passo é, obviamente, chegar até a classe política e nos idealizadores. Porque as operações que foram deflagradas hoje, tanto de busca e apreensão quanto de prisões preventivas, prenderam até o momento que eu gravo esse vídeo 8 pessoas. Todos eles financiadores dos atos bolsonaristas. E não foi uma operação local, foi uma operação espalhada por vários estados, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, é uma operação grande. E é bom que de fato isso ocorra para mostrar que não são somente os peixes pequenos, aquelas pessoas mais simplórias que foram até tomadas pelo movimento de massa, né, por uma força de massa de manobra que atuaram lá em Brasília, mas não. Mais pessoas poderosas começaram a ser punidas. Inclusive, já tem bolsonarista sendo liberado pelo Alexandre de Moraes com um presentinho, um souvenir da Papuda. Porque algumas pessoas podem sair da Papuda com alguns souvenirs. E eles estão lá, I love Papuda. Não é uma camiseta escrito I love Papuda, mas uma tornozeleira eletrônica confeccionada possivelmente made in China. Eles estavam tão assim contrários aos imunizantes, mas já foram imunizados com o imunizante de China e agora saem com uma tornozeleira made in China também. É como a gente fala, né, pessoal? A terra plana, ela não vira, ela capota. E o Bolsonaro, ele deve estar doido para pegar uma dessas tornozeleiras eletrônicas. Porque a condenação dele no TSE, pessoal, já é dada como certa. A gente sabe, tudo bem, que o TSE é só do ponto de vista político, mas vai acontecer no TSE, que é mais rápido, e depois nós teremos no âmbito penal criminal. Isso é dado como certo, né? Como a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. Correligionários, aliados, membros do PL, até mesmo integrantes do TSE dão como certa a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. Resta saber como que vai ser a votação. Os apoiadores correligionários de Bolsonaro esperam pelo menos que seja uma derrota apertada, de poucos votos. Porque se for uma derrota longa, extensa, de goleada, fica muito difícil para o Bolsonaro. E a expectativa é que todos os processos sejam julgados, pelo menos, até o início agora, até o término do primeiro semestre. Que o Bolsonaro seja considerado inelegível até o término do primeiro semestre. E há uma celeridade com relação a tudo isso, como você bem sabe. E para evitar essa grande humilhação, o Bolsonaro foi e se humilhou. Porque o PDT solicitou que o Bolsonaro fosse investigado por abuso de poder por conta daquela situação envolvendo os embaixadores. Ele participou, fez lá uma reunião com os embaixadores, começou a falar e atacar o nosso processo de contagem de votos. E aí o que aconteceu? O PDT solicitou que o TSE investigasse o Bolsonaro por abuso de poder. E o tribunal acatou a sugestão ou o pedido do PDT.
o partido do Ciro Gomes. E é justamente nesse processo que o Bolsonaro vai ter os seus direitos políticos cassados. Aí o que aconteceu? O PDT solicitou que o TSE incluísse no processo a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. E o Bolsonaro e a defesa, desesperados, fizeram um pedido simplesmente esdrúxulo. Eles querem, pessoal, que seja retirada da investigação a minuta, baseado em 4 argumentos. O primeiro é que o documento é um documento apócrifo, ou seja, não tem assinatura de ninguém. O documento não deixou a residência do Anderson Torres. O documento não é um documento público, não foi publicado, melhor dizendo, e não faz transposição do rascunho para a realidade. É um pedido ridículo por parte da defesa do Bolsonaro, porque mostra que é um pedido que o Bolsonaro está pedindo que o TSE faça vistas grossas ao que foi publicado. A utilização, de fato, da máquina pública para atacar as outras instituições. Então é uma humilhação do Bolsonaro, que quer mais uma vez corromper uma instituição, que no caso é o TSE. Mas isso não vai dar certo e o Bolsonaro pode continuar se humilhando, pode continuar chorando, que não vai adiantar. Ele vai ser caçado politicamente e depois vai ser preso. Na sua opinião, o Bolsonaro, ele está se humilhando? Será que ele gosta de se humilhar? O Bolsonaro gosta de se humilhar? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. O que eu tô vendo, pessoal, também acontecendo aqui e acolá, a respeito do Lula, porque saiu uma reportagem hoje, salvo me engano, na revista Veja. Ah, mas a revista Veja, ela é contra o Lula. Calma lá. Alguns aliados do Lula têm dito para o presidente parar de falar sobre o Bolsonaro. Porque isso promove o Bolsonaro politicamente, porque o Bolsonaro tá lá recluso na Flórida, tá quietinho, mas toda vez que o Lula aparece publicamente, ele fala do Bolsonaro. Até mesmo o Nelson Jobim, ele falou que as punições do Bolsonaro podem promovê-lo a essa preocupação ao redor do Lula, no entorno do Lula, a respeito do Bolsonaro, que o Lula seria o principal marqueteiro do Bolsonaro. Eu discordo deles. Na verdade, eu vejo que o Lula precisa continuar tratando sobre esse assunto do Bolsonaro, porque ele é o presidente da República. E o que aconteceu no nosso país foi algo muito sério. O Lula, ele tá trabalhando em outros pontos também a respeito do Bolsa Família, tá tirando as pessoas que estão irregulares do Bolsa Família. Há uma discussão sobre a busca ativa de pessoas que podem integrar o Bolsa Família, mas não estão nesse momento. E há uma dificuldade também de mostrar que o Bolsa Família, ele é uma política pública e não somente uma questão de distribuição de dinheiro, uma política assistencialista. Ele tá fazendo isso, mas precisa continuar batendo nesse ponto do Bolsonaro, porque existe uma pressão popular, não uma pressão popular, mas começa a ser criada uma pressão em alguns setores da sociedade por anistia dos participantes dos atos. Tanto é que o general Sérgio Etchegoyen, né, ele fez uma participação em um programa e criticou o Lula, falou que o Lula agia com covardia ao criticar os militares não param de chorar. Link aqui no card para você entender todo esse choro dos militares, é um chororô, é um mimimi imenso. Tudo medo de exoneração. Por isso que o Etchegoyen defende os militares e fala que a atuação do Poder Judiciário cometeu alguns excessos, alguns abusos, porque ele está com medo das punições que podem chegar até os militares, promovendo assim exonerações. Eu até fiz um short a respeito dessa fala do Etchegoyen, dizendo que o Lula é um covarde. Link aqui no card para que você possa ver. E o Arthur Lira também, pessoal, tem trabalhado nos bastidores para anistiar os parlamentares que participaram dos atos. Claro, porque o Arthur Lira faz esse aceno aos bolsonaristas, porque ele teme que seja lançada uma candidatura alternativa à dele, via bolsonarismo. Essa candidatura alternativa não acaba afetando e nem colocando em risco que ele seja novamente presidente da Câmara dos Deputados, mas isso retira votos por parte dos bolsonaristas e aumenta a importância dos votos do PT, enfraquecendo o Lira para negociar com o Lula politicamente no início da próxima legislatura. Então por isso que o Lula precisa continuar pressionando. É importante que ele faça isso. É um momento também de aprendizagem e ensinamento político. Mas o jogo dos bastidores continua e é importante dar uma acalmada nessa pressão que existe pela anistia dos bolsonaristas. Bonito meu cabelo, né?